Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e importante para a saúde das plantas, que é a drenagem. E aí, a drenagem é ou não é essencial para o desenvolvimento das plantas? E por falar em essencial, a sua participação no canal é essencial para o crescimento do nosso lindo e diversificado canal sobre jardinagem e paisagismo. Clica ali em se inscrever e eu vou ficar muito feliz com a sua participação no canal. Por favor, tira depois uns segundinhos, clica lá, faça sua inscrição e entre para o canal da Espanhol Plantas. E agora vamos voltar aqui para o assunto, que é a drenagem. Você já fez drenagem nos vasos de vocês? O que é drenagem? A drenagem é um sistema onde você consegue retirar, escoar, drenar literalmente, né? O excesso de água. Esse excesso de água ele pode ser retirado, né? Escoado de um gramado, por exemplo, em campo de futebol. Drenagem é essencial. Sem uma drenagem em um campo de futebol, em um campo de golfe, por exemplo, dá um sério problema. Aliás, a drenagem é muito utilizada em rodovias, em várias obras da construção civil. A drenagem ela é utilizada para drenar esse excesso de água. Na jardinagem, a drenagem ela também serve para retirar, escoar esse excesso de água para as plantas. Mas Murilo, água não é bom para as plantas? Lógico que é. A água ela é essencial para a existência da vida no nosso planeta. E para as plantas ela é importantíssima. Mas quando ela está em excesso, quando a água fica parada dentro do vaso, dentro da jardineira, ela pode causar sérios problemas. Ela dificulta que as raízes das plantas respirem, ela começa a apodrecer essa água parada, a matéria orgânica ali presente, virando uma sopa de bactérias, aonde a planta acaba apodrecendo. Primeiramente ela para de crescer, depois ela começa a amarelar, a perder as folhas e iniciar um processo de podridão. Mas você deve estar aí em casa pensando: Murilo, todas as plantas que eu compro, elas não têm dreno, não tem drenagem, né? E o que é a drenagem mesmo? É aquela camada de dreno que fica embaixo, no fundo do vaso, né? Ela pode ser composta por brita, caco de telha, pedrisco, seixo rolado, carvão, argila expandida, pedaço de isopor, vários materiais que vão fazer com que o furo de drenagem não fique entupido. Mas vocês devem estar aí pensando naquela pergunta, né? Por que os produtores de plantas não utilizam drenagem no seu plantio? Primeiramente, para baratear o custo da produção. Segundo, dependendo do tipo de drenagem, o peso do vaso aumentaria, dificultando, né, o processo de transporte desse vaso. E terceiro, o produtor utiliza substrato aerado, descompactado, soltinho, como esse aqui produzido pela Espanhol Plantas. É um substrato à base de casca de pinos, com uma granulometria maior. O que é granulometria? É a partícula que compõe o substrato em partes maiores. E essas partículas maiores, elas favorecem a drenagem da água. A água ela não fica ali parada no substrato, ela escoa mais rápido. E somando um substrato aerado, soltinho, com um vaso com bastante furos para escoar esse excesso de água, nossa, pronto! Aí o produtor tem certeza que a água não vai ficar parada nos vasos durante, né, ou após a irrigação ou após uma chuva, quando o cultivo é em céu aberto, tá? Então, para o produtor que tem um controle melhor sobre o substrato e o vaso, ele não tem a necessidade de colocar dreno no fundo dos vasos. Você aí na sua casa precisa colocar
dreno no fundo do vaso? Necessariamente não. Vocês podem imitar, né, ou dar continuidade ao trabalho do produtor de plantas ornamentais aí na sua casa. Mas é importante vocês terem certeza que não vai entupir em nenhum momento essa saída de água no vaso de vocês. Agora, se você ficar com receio, você quiser ter certeza que você não vai ter problema no futuro com entupimento da saída de água e o acúmulo de água dentro do vaso, levando a sua plantinha à morte, gente, não custa fazer uma camada de drenagem. Camada de drenagem sempre é bem-vinda. Não é essencial quando você tem um substrato de qualidade e vasos com furos de drenagem que escoam excesso de água, né? De acordo com o volume do vaso. Mas, se você quer garantir mesmo, faça a drenagem e nós vamos ensinar aqui um passo a passo. Mas antes, é muito importante, ó, eu vou pegar aqui alguns vasos, tá? Vasos bem comuns aqui do comércio para mostrar para vocês, tá? Existem vasos que quando vocês adquirem eles não têm o furo, ó. Não tem o furo de drenagem. Então esses vasos vocês precisam pedir lá no Garden Center para eles furarem. Na Floricultura Garden Center, geralmente eles têm furadeira para furar. Um bom Garden Center, uma floricultura tem furadeira disponível. O funcionário do Garden fura para vocês. Vocês devem estar pensando... Ah, Murilo, mas e se eu quiser furar em casa? Você pode esquentar uma faca, cuidado, só para não causar nenhum acidente. Esquenta uma faquinha de ponta no fogão e com a faquinha ou uma chave de fenda, com uma faquinha, né? Você consegue abrir a faca quente, furos no seu vaso, tá bom? Ah, Murilo, mas por que esse vaso já não vem furado? Pessoal, a fábrica geralmente manda os vasos sem furo porque ele pode servir para duas funções. Ele serve para cachepô, quando o cachepô ele não pode ter furo, né? Para não sujar nenhum móvel, a decoração. Então o cachepô ele não tem furo, é um vaso mais decorativo. E quando o vaso ele se torna um vaso para cultivo, aí sim tem que furar, tá bom? Pede lá no Garden Center que eles furam. Ó, na rede de Garden Centers da Espanhol Plantas, eles têm furadeira e eles furam os vasos para vocês. Aliás, eu pedi aqui no Garden Center da Espanhol Plantas, olha só, eles furaram o vaso, ó. Eu pedi para fazer bastante furos, tá? Sempre que você furar o seu vaso, quanto maior a quantidade de furos para escoar a água, melhor. Olha só, tá? A câmera está conseguindo pegar aqui o detalhe, ó, um monte de furos eu pedi para fazer. E se vocês observarem, esses vasos utilizados pelos produtores de plantas ornamentais, olhem, gente, a quantidade de furo. Vaso moderno, vaso bom, ele tem um monte de furo para escoar o excesso de água, porque a água parada, como eu comentei, pode causar um problemão para suas plantas, ó. Ó, bastante furo, sem furo, sem furo, com uma quantidade razoável de furos. Esse modelinho aqui também, ó. Outro modelinho com uma quantidade razoável de furos. E agora tem um probleminha aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. E esse vaso aqui, ó. Esse vaso, ele tem furo. Agora, sejam sinceros, vocês acham que um furinho desse tamanho aqui, ele é suficiente para escoar o excesso de água de um vaso? Gente, é um perigo vocês, é um perigo vocês confiarem em um furo só. Porque se entupir esse um furo, esse único furo, ixi, ferrou. Agora, se entupir um furo de vários, aí não tem problema, né? Mas um só é a única saída da água nesse vaso. Então, nesse caso,
peçam para aumentar o furo da drenagem, quando o furo é muito pequenininho, tá? Cuidado com vaso de barro ou de cerâmica, porque ele quebra fácil, tá? Tem que ter paciência na hora de abrir ou de furar eles, tá bom? Ó, aqui tem um exemplo, então, de um furo muito pequeno. Aqui tem um outro exemplo de vasos com furos e com pratinho acoplado, ó, tá? Para não fazer lambança, não fazer sujeira, tá? Olha só, esse pratinho aqui, às vezes a água, o excesso chega a transbordar se você exagerar, mas ela dá uma travadinha na água, então tomem cuidado com esses vasinhos com prato acoplado, tá? Ó, esse prato, ele é bom, ele evita pingaceira dentro de casa, na varanda, na sacada, né? Mas cuidem, porque se vocês errarem na quantidade, pode ser fatal para a planta de vocês, tá bom? Agora, vamos... aqui eu tenho também, ó, jardineira, ó. Gente, uma jardineira desse tamanho, esqueci de mostrar, com um furo só no meio. Olha só que pecado e que perigo, tá? Essa jardineira poderia ter vários furos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 furos daria para fazer nessa jardineira, garantindo a percolação da água, a drenagem dessa água, o escoamento dessa água, tá? O movimento dessa água, seja o que for. O importante é que essa água saia, não fique parada aqui dentro, tá? Agora que vocês entenderam a importância da quantidade de furos embaixo de um vaso, tá? Vamos partir para a prática, fazer uma drenagem, né? Vou pegar aqui um vaso de plástico que eu mandei furar, encher de furos para a drenagem, tá? Dentro do vaso, que material que eu vou colocar, tá? Como eu comentei no início do vídeo, eu posso utilizar brita, seixo, pedrinha, pedrisco, argila expandida, que é um material leve, é um material de fácil acesso que vocês compram baratinho na floricultura. Aliás, cadê a minha aqui, ó? Tá aqui, ó. Vocês compram ela em pacotinho, tá? Ó, simples, barato, ela não faz sujeira e é um material que não interfere muito no peso do vaso. Mas por falar em interferir no peso, qual é o material mais pesado aqui? O oposto da argila expandida, aliás, o mais leve aqui seria o isopor, carvão vegetal, depois a argila expandida, né? Mas esses materiais mais pesados aqui, a brita, o pedrisco e a pedrinha de rio, poderia ter também o tijolo quebrado, o caco de telha, né? Mas a brita em si, que é mais barato, né? A pedrinha de rio, o seixo rolado, eu acho um crime, né? Um desperdício colocar ela no fundo do vaso, é um material mais nobre, né? Então a brita, vejam só, Murilo, a brita não é pesada? Ela é pesada, só que em certas situações o peso é muito bem-vindo. Por exemplo, um vaso, eu tenho aqui ele em escala menor, ele até tá com a etiqueta aqui da Vazarte. Eu quero agradecer a Vazarte pelo envio dos vasos aqui para nós gravarmos os vídeos. A Vazarte tem uma linha muito bonita de vasos. Aliás, toda a linha da Vazarte está disponível na rede de Garden Centers da Espanhol Plantas. E esses vasos, preste atenção, esses vasos que têm a base mais estreita e a boca dele mais larga, eles têm um problema sério, porque dependendo do tamanho do vaso e do volume da planta, eles podem, ó, vamos ver se o câmera tá pegando, olha aqui, ó, ele não é estável, ele tomba, ele vira, tá? Se vocês plantarem uma planta muito alta, uma raps, uma palmeira ráfia, um ficus, um croton, seja qual for, uma planta mais volumosa, se bater um vento, alguma coisa, esses vasos, eles podem virar. E para evitar isso, ou até para amenizar esse risco, vocês podem colocar uma camada farta de drenagem, pelo menos uns 10, 15 centímetros de brita, porque a brita ela vai fazer um peso, ele vai ficar mais estável
tá? Porque geralmente esses substratos que nós utilizamos, ou uma terra vegetal, eles são mais leves, né? Principalmente esses substratos de floricultura, eles são muito leves. Então o vaso ele pode tombar muito fácil. Então nesse caso, nessa situação, um peso é bem-vindo. Então vocês podem colocar a brita, evitando que o vaso de vocês vire, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui o meu vaso e vou colocar no fundo uma camada mais ou menos de uns 2 dedos, no mínimo, de argila expandida, tá? Vocês podem colocar em média assim, uns 5 centímetros de material que vá escoar o excesso de água, ó. Coloquei a minha argila expandida no fundo do vaso e agora o próximo passo é o quê? Colocar a terra vegetal, o substrato, a terra de jardim? Não! Nós vamos colocar agora um material por cima que vai evitar que a terra, o substrato e as raízes das plantas, acaba entupindo também o furo de drenagem. Dependendo do tipo de planta, ficus então, chefleras, até a rosa do deserto, né? Plantas com raízes mais vigorosas, elas são capazes de fechar o furo da drenagem da água. Para evitar isso, vocês vão colocar uma manta de drenagem por cima da camada de drenagem, tá? Essa manta, comercialmente, ela é conhecida como manta de drenagem ou bidim, uma manta geotêxtil, tá? O bidim, ele tem esse escuro, nós temos esse bidim aqui mais claro, ó, é tudo bidim, tá? Tudo manta geotêxtil, ó. É uma manta utilizada inclusive na engenharia civil, nas obras para dreno, na rodovia é utilizado isso aqui também, tá? É um material que não apodrece, isso aqui não apodrece. Isso aqui pode até ser reutilizado em outros replantios no futuro, quando se um dia você precisar desmontar o seu vaso. É só lavar, torcer, que ele tá lá, intacto, caso as raízes das plantas não tenham interferido nele, né? Porque ele ajuda a impedir, mas elas embolam nele. Nossa, tem raiz que é terrível. Além da manta geotêxtil, nós temos outros materiais, como o TNT, que o tecido não tecido, que pode ser utilizado. Não sou muito fã, tá? Mas pode ser utilizado. Filtro de exaustor, ó, tá vendo aqui, ó, lá na área do supermercado tem a área de esponja, de palha de aço, detergente, tem o filtro de ar-condicionado, não, filtro de exaustor. Ele é igual, muito parecido com a manta geotêxtil, com um bidim, tá? Também dá para ser utilizado. Gente, mas isso aqui é tão baratinho, dá para comprar pela internet. Coloca lá manta de drenagem, eles vendem por metro quadrado para vocês, tá? E uma dica e um alerta agora, hein? Tem muitas pessoas que perguntam se pode utilizar um pano velho, tá? Pano de chão, pano velho, filtro de café, tá? Pode utilizar? Não, gente, não pode. Sabe por quê? O algodão, um tecido natural, o filtro de café, que é papel, isso apodrece. Ele apodrecendo esse tipo de material, ele inutiliza essa camada de proteção do dreno. Aliás, o apodrecimento desse tipo de material pode até atrapalhar a drenagem. Então eu não recomendo colocar nenhum tipo de tecido à base de algodão, porque ele vai apodrecer, tá? Não recomendo, e muito menos filtro de café, tá? Agora, eu vou pegar aqui a minha mantinha de drenagem, tá? Vou cobrir o fundo do meu vaso. Para plantas, olha só que dica interessante. Você que é paisagista, jardineiro, para plantas com raízes muito vigorosas, tipo um ficus, tá? Ficus lirata, ficus elástica, chefleras, tá? Plantas com essas raízes muito fortes, vocês podem envolver o vaso, ao invés da manta só cobrir a parte do fundo, essa manta ela pode cobrir toda a parte interna do vaso, formando uma bolsa mesmo, tá? Para plantas com raízes muito vigorosas,
vocês podem fazer isso, tá? Para plantas no geral, plantas normais que não têm uma raiz como um ficus, por exemplo, só cobrir aqui o fundo já é suficiente para garantir o escoamento, a drenagem do excesso de água. Ó, cobri, tá? Agora eu venho com o meu substrato de floricultura. Eu vou dar uma limpada aqui na mesa, o câmera vai dar uma acelerada aí e eu vou dar uma limpada aqui na mesa. Pronto, mesa arrumada, agora eu vou colocar aqui o meu substrato da Espanhol Plantas. Gente, esse substrato, eu não canso de fazer propaganda nele. Esqueci um vasinho aqui dentro do balde, porque eu utilizo esse vasinho para aqui, ó, colocar o finalzinho. Opa, vamos lá. Coloquei o substrato, tá? Um substrato aerado. Esse substrato, novamente, eu vou reforçar para vocês. É muito importante vocês garantirem um substrato, uma terra vegetal, uma terra de jardim aerada. Essa terra de jardim, ela pode ficar aerada com a adição de areia grossa de construção, por exemplo. A areia, ela também ajuda a água a drenar mais rápido, o oxigênio, o ar penetrar no substrato, na terra de plantio, mas nesse caso aqui, como as partículas dele são maiores, não tem necessidade. Agora, para garantir o desenvolvimento, eu vou colocar um adubo aqui pode ser utilizado um adubo químico, sintético, um de liberação lenta, ou um natural, como bocache, por exemplo, tá? Aqui eu vou utilizar um adubo de liberação lenta. Já pensou uma pessoa assim que não tem muito tempo para se dedicar na jardinagem, é uma vida corrida? Uma colher de sopa, olha só, bem cheia de adubo. Coloco esse adubo de liberação lenta, para quem não sabe, é um adubo que vai liberando os nutrientes aos poucos para a planta quando ele está em contato com a umidade, a água no substrato, tá? É um adubo que pode durar de acordo com o revestimento da bolinha, tá? Tem fórmulas que duram 3 meses, 5 meses, 8 meses e até 1 ano de liberação, tá bom? Olha só, muito bacana. Adubo de liberação lenta, coloquei aqui uma colher de sopa. Pronto, o adubo colocado e agora chegou a hora do plantio. Hoje a estrela do nosso plantio é a mini maranta prateada. Gente, olhem só que folhagem maravilhosa. Ela está à venda aqui na rede de Garden Centers da Espanhol Plantas, tá? Senante Burlemax amagris, né? Essa cultivar amagris, ela tem uma tonalidade prateada muito bonita. Então vamos plantar ela aqui no nosso vaso, ó. Vou dar uma batidinha, aqui ó, tirar ela, encaixar aqui uma muda. Opa, aqui ó, encaixei uma. Aqui ó. Uma muda já seria suficiente, tá? Eu vou plantar 3 aqui só para compor um efeito cênico. Se quiser plantar 3, pode também, para ter já um vaso mais cheinho, fica bonito aí na casa de vocês. Mas um vaso só, ele com o passar do tempo, ele pode fechar esse seu vaso. Ó, dou uma apertadinha no vaso, ela sai inteira, substrato aerado, que facilita a drenagem da água. Ó, deixa eu colocar aqui. Plantei minha amaranta prateada no vaso, acerto ela, dou uma apertadinha para a terra ou o substrato ficar bem firme, facilitando o enraizamento da planta. Agora nós vamos limpar a mesa. O câmera vai dar uma acelerada aí de novo. Pronto! Vaso plantado. E aí, gostaram? Linda essa amaranta prateada, né? Mini maranta prateada, Senante amagris. E agora chegou a hora de molhar, né? E verificar se o nosso dreno realmente está funcionando. Ó, primeiro eu vou jogar uma água aqui nas folhas para lavar as folhas e tirar um pouquinho do substrato que sujou um pouquinho elas. E a primeira rega é muito generosa, muito mesmo, para molhar generosamente esse substrato, né? Deixa eu até pegar aqui outro regador, tá? Geralmente vocês calculam mais ou menos o tamanho do vaso, é o volume de água que vocês vão colocar na primeira rega. Ó, molhei bem. E agora, se vocês observarem, eu vou pedir para o câmera pegar esses detalhes. Olhem só, ó,
a água escoando, ela drenando. E o sistema de drenagem, ele garante que a água não vai permanecer aqui no substrato. Gostaram da dica? Daí o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais conteúdos interessantes aqui para vocês. E toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí, um beijão, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!